Nacional de Mineração determinou durante a madrugada a retirada de 500 pessoas de 3 comunidades, Socorro, Tabuleiro e Piteiras, todas em Barão de Cocais, cidade que fica na região central de Minas Gerais. O motivo foi a possibilidade de rompimento da barragem sul superior da mina Gongo Soco, que também é operada pela Vale. Os moradores tiveram que sair de casa durante a madrugada por volta da 1 da manhã, depois que as sirenes foram acionadas. A gente tem aqui um vídeo que foi feito por um morador no momento da fuga. Ele está no carro, grava o momento em que as sirenes soam. Dá para ter uma ideia do pânico que viveram esses moradores. O vídeo é bastante escuro, foi feito durante a noite em uma estrada de terra e a gente consegue ter uma dimensão de como foram esses momentos de pânico vividos hoje de madrugada em Barão de Cocais. Vamos acompanhar. Atenção, isso é uma emergência. Atenção. Esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Abandonem imediatamente suas residências, sigam pela rota de fuga até o ponto de encontro e permaneçam até que sejam repassadas novas instruções. Atenção, isso é uma emergência. Atenção, esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Abandonem imediatamente suas residências, sigam pela rota de fuga até o ponto de... Você tá doido? Permaneçam até que sejam repassadas. Sai fora dessa p***, meu filho. Ó, tá doido? Bom, de acordo com a Vale, uma consultoria que presta serviços, a mineradora negou a declaração de condição de estabilidade da estrutura. A partir daí, a empresa começou então a executar o nível 1 do plano de ação de emergência de barragens. Já a Prefeitura de Barão de Cocais disse que a Agência Nacional de Mineração ampliou o nível de alerta para o nível 2, o que significa que há uma possibilidade maior de rompimento. A barragem Superior Sul está entre as 10 que a Vale pretende eliminar. É uma daquelas construídas no modelo de alteamento a montante, que é considerado o mais perigoso, apesar de ser mais barato. Esse modo de construção é considerado ultrapassado e menos seguro do que as outras alternativas existentes e é o mesmo das barragens que se romperam em Mariana e também em Brumadinho. A gente vai continuar falando sobre isso. A gente tem um convidado agora, é o professor Roberto Cochin, diretor do Instituto de Engenharia, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre como funciona esse processo. Professor, em primeiro lugar, bom dia, prazer ouvi-lo aqui. Bom dia, muito bom dia para você e para todos os ouvintes. Ô, professor, numa situação como essa, a evacuação é o único procedimento de segurança? O que mais pode ser feito? O que mais pode ser determinado? No caso, como a gente viu, foi esse a ação prevista por causa do nível de alerta. Chegou ao nível 2 e nesse nível já há previsão de evacuação. Mas há outras medidas que poderiam ser adotadas ou não? Esse é o único jeito? Olha, pela Lei Nacional de Segurança de Barragens, quando você aciona o nível 1, você faz uma instrumentação, uma monitoração mais intensa e tudo. E nesse caso, ou a Vale, ou a Agência Nacional de Mineração, ou a Prefeitura, resolveram prosseguir até o nível 2, que já requer uma evacuação. O que tem que ser feito agora é avaliar corretamente toda a situação da barragem, a situação real de estabilidade ou instabilidade, adotar medidas corretivas como reforço da barragem, reforço da drenagem, o que for necessário para garantir uma estabilidade, pelo menos numa condição mínima adequada, e aí com isso você pode voltar para o nível 1 de alerta e voltar a população às suas casas. Então isso vai depender das medidas necessárias para reforçar a barragem, para garantir a segurança dela, de modo que ela não rompa, não crie um problema, um acidente ou uma tragédia, como já ocorreu em Mariana e Brumadinho. Agora, professor, que indícios há de um rompimento? Quando os técnicos chegam a essa conclusão de que há uma possibilidade de rompimento, é porque eles viram o quê? Há um vazamento, há alguma mudança de lugar da barragem? O que é que leva a essa conclusão, a esse diagnóstico de que há possibilidade de rompimento? Olha, essas barragens hoje, por exigência aí da lei, das agências de controle, elas são inspecionadas, monitoradas e avaliadas a segurança periodicamente. Então, quando você vai fazer uma inspeção e detecta, por exemplo, canaletas trincadas, são indícios que a barragem está se movimentando. Quando você pega a instrumentação, pega, por exemplo, os pesômetros que medem a pressão de água está acima de um certo nível. Quando você faz uma medida com topografia ou radar, que mostra a movimentação, quando tem surgências de água em algum local da barragem,
ou das ombreiras, dos apoios, tudo isso são sintomas de que existe uma possibilidade de ruptura. E aí isso tem que ser avaliado por modelos matemáticos que as empresas especializadas têm, que vão te calcular o fator de segurança e até mesmo a probabilidade de ruptura. Se essa questão da análise mostrar que existe um risco elevado de ruptura, você tem que começar a acionar os planos de ação de emergência da barragem, seja nível 1, nível 2, o que for. Então existem hoje técnicas muito avançadas de inspeção, monitoração e avaliação de segurança que têm que ser empregadas, mas sempre de uma forma preventiva, né, para que você possa adotar as ações corretivas, possa adotar ações que melhorem a segurança da barragem antes de acontecer um problema, um acidente ou mesmo uma tragédia. Então isso daí fica a cargo da empresa que é dona da barragem, né, seja ela Vale ou outra empresa de mineração que tem aquela propriedade, que tem aquela mini operação, ou mesmo desativada. Agora, professor, essa vistoria é feita no local ou ela pode acontecer também à distância? Há um grupo de técnicos que vão até a barragem, que fazem a vistoria, ou dá para fazer uma medição à distância, através de dados, detectar que há a possibilidade do rompimento? Olha, na minha experiência e no caso da minha empresa, essa vistoria é no local, com uma equipe técnica especializada e multidisciplinar, que abrange várias disciplinas da engenharia, desde a geotecnia até estruturas, hidráulica, uma série de mecânica, né? Uma série de disciplinas da engenharia, porque uma barragem ela tem normalmente tudo isso, tem a parte de geotecnia, tem a parte de hidráulica, tem a parte de elétrica e mecânica para as bombas, comportas, etc., né? Então isso é feito no local porque só o engenheiro ou a pessoa treinada consegue avaliar isso com uma certa segurança. Agora, é claro que essas medidas de monitoração remota que hoje existem, né? Você colocar um instrumento automático, ele mandar dados pela internet ou por rádio e você ter uma central que você recebe os dados e analisa, isso é uma ajuda importante. É um complemento a essas vistorias feitas no local, né? Mas não substituem o engenheiro, a equipe de engenharia treinada, experiente, disciplinada, né? Para detectar as anomalias, os problemas, né? É como um médico, né? Você não pode sempre fazer um diagnóstico à distância, tem que ter o contato direto com o paciente para poder avaliar corretamente se ele está doente ou não. E essas visitas acontecem de quanto em quanto tempo, mais ou menos, professor? Qual a periodicidade? Não nesse caso exatamente, porque imagino que o senhor não esteja trabalhando lá, mas de forma geral, de quanto em quanto tempo acontecem essas visitas? Olha, nas barragens nós monitoramos, inspecionamos e avaliamos, nós fazemos visitas mensais, em que é feita toda uma inspeção da barragem, toda a medida dos instrumentos de monitoração, da instrumentação, é feita uma verificação do fluxo de água pela barragem, do fator de segurança quanto à estabilidade, quanto à ruptura. Então essas visitas são mensais. Agora, se houver indícios de problemas, né, de anomalias, você pode fazer as visitas cada 15 dias, toda semana, ou até mesmo todo dia, se for o caso, né, se houver algum indício de uma iminência de emergência, de ruptura, etc. Então, isso vai depender muito do estado da barragem. O que me parece totalmente inadequado, que foi noticiado na imprensa para alguma dessas barragens, é se fazer visitas, que eles chamam de auditorias, a cada 6 meses. Em 6 meses, muita coisa pode mudar. O fenômeno que aconteceu lá em Brumadinho, né, uma liquefação com uma erosão regressiva, que a gente chama de piping, né, na literatura técnica, isso pode acontecer em questão de horas ou minutos. Então, você ter inspeções a cada 6 meses, para mim, é claramente suficiente. Tem que ser pelo menos mensais, ou cada 15 dias, se houver problemas, ou semanais ou diárias, para você garantir que a barragem está numa condição adequada de segurança. E esse modelo é bastante inseguro, né, professora? A gente até conversou sobre isso logo depois do rompimento em Brumadinho. É um modelo mais barato para as empresas, mas ao mesmo tempo ele oferece mais riscos, né? Exatamente, é esse modelo que as mineradoras estão usando de barragem de rejeito, que é o alteamento a montante. Você faz cada dique de alteamento para trás, né, em cima dos rejeitos que não estão consolidados, em cima da lama de mineração, é muito inseguro, né? E no ano de 76 ocorreu um acidente nos Estados Unidos, em Buffalo Creek, né? Era uma mineração de carvão da Pittsburgh Coal Company,
Isso gerou uma ruptura que matou 125 pessoas. De lá para cá, nos Estados Unidos, depois na Europa, depois no Chile, no Peru, esse tipo de barragem caiu em desuso ou passou mesmo a ser proibido por conta dessa condição de estabilidade menor e mais segura, né? Mas no Brasil isso continua sendo usado, né? E as que existem, que você não pode retirar porque são volumes muito grandes de lama de mineração, você tem que reforçar para aumentar a segurança. E esse reforço se faz com técnicos da engenharia que estão disponíveis aí já há muito tempo. Drenagem, fazer novos diques e taludes a jusante, né, na região de baixo da barragem. Quer dizer, existem muitas possibilidades. E principalmente a drenagem é muito importante. Nesse vídeo que nós estamos vendo agora de Brumadinho, a ruptura foi muito rápida, né? E se a barragem tivesse drenada, poderia até romper, mas seria num processo muito mais lento de horas, dias ou semanas. Então a drenagem é muito importante e essas técnicas já existem. Então não há motivo para não reforçar esses barragens, não descomissionar, mas com um reforço que permita que ela fique numa condição adequada de segurança, que não tenha esse risco de ruptura e esse problema aí de soar a sirene de madrugada, as pessoas terem que sair correndo de suas casas, isso é um problema muito sério. Ô, professor, e uma curiosidade, já que o senhor falou sobre as sirenes, elas são acionadas manualmente ou isso acontece de forma automática, assim que há alguma movimentação anormal ou algo assim na barragem, a sirene já é acionada? Como funciona o sistema? Olha, tem os dois sistemas, né? Tem as duas formas. Você pode ter um acionamento manual, em que alguém responsável pela segurança, pela vigilância, faz o acionamento, né? E você pode ter um acionamento automático. Esse sistema de alarme ele tem que ser muito bem concebido, projetado com uma engenharia de muito boa qualidade, porque ele é fundamental para você poder evacuar as pessoas na área de risco, na área de alagamento da barragem, né, caso ela rompa, e poder evacuar em segurança. No caso de Brumadinho, a Vale declarou que a sirene foi arrastada pela onda de lama. Então, ela estava num local inadequado, né? Pode ser um sistema automático, né? Desde que ele seja o que a gente chama de redundante. Teria que ter 2 ou 3 sistemas desse, porque se o primeiro não funcionar, você passa para o segundo, se o segundo funcionar, você passa para o terceiro. É como a gente faz na aviação, em sistemas como metrô. Quando você tem um sistema que não pode falhar, você usa o que a gente chama de redundância, 2 ou 3 sistemas, que o primeiro falhar entre o segundo, se o segundo falhar entre o terceiro, porque aí a probabilidade dos 3 falharem é muito reduzida, quase. Então me parece que esses sistemas têm que ter uma engenharia também muito bem feita para evitar um problema de romper a barragem ou o sistema de alarme não funcionar. Perfeito, esse é o professor Roberto Kochen, ele é diretor de infraestrutura do Instituto de Engenharia. Mais uma vez, professor, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, sempre bom ouvi-lo aqui na Jovem Pan, um abraço, bom final de semana. Obrigado, um abraço, bom final de semana para você e para os ouvintes.